Eu morri por 7 minutos por conta de um erro médico. Mas 2 meses antes, Deus falou que tudo isso ia acontecer comigo através de um profeta. E detalhe, eu tenho essa profecia gravada no meu celular. Se não bastasse só isso, eu estou aqui com o pastor Eduardo, que foi o homem usado por Deus para me falar que tudo isso ia acontecer. E detalhe, ele também trabalha na área da saúde e ele entende termos técnicos, então vai instruir a gente melhor aqui. Sou o pastor Eduardo Mecenas, trabalho na ambulância. É um prazer fazer parte desse grande testemunho. Fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai impactar a sua vida. Há 5 anos atrás eu fui fazer uma viagem a trabalho para fora do Brasil. Eu fui até Dubai. Quando eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal. De meia-noite até 6 horas da manhã eu tinha vomitado 13 vezes. Quando começou a amanhecer eu falei, nossa, eu preciso ir para o hospital, eu tô passando mal, eu não aguento mais. Quando eu cheguei lá, eles começaram a fazer alguns exames e eles viram que o meu apêndice estava inflamado e eu precisava fazer uma cirurgia de emergência. Só que eles me explicaram que aquela cirurgia ia ser por vídeo, que a recuperação era muito mais rápida. Então eu fui para a sala de cirurgia, eu só lembro deles colocando uma máscara no meu rosto e eu apagando. Então o médico ele começa a fazer a cirurgia, porém o primeiro furo, por ser uma cirurgia por vídeo, é nas cegas. Eles enfiam uma agulha muito afiada na sua barriga. E quando o médico começou o procedimento, ele acaba perfurando uma artéria minha. Essa é uma questão muito séria, porque a partir do momento que você tem uma artéria principal do teu corpo perfurada, você tem uma perca muito grande de sangue. Isso se chama de choque hipovolêmico. Provavelmente é o que você teve na mesa cirúrgica. E a artéria, uma vez que extravasa, é só abrindo cirurgicamente para conter a hemorragia. Eu que sou da área de saúde, Deus me permitiu, estou há 24 anos aí trabalhando na ambulância, hoje trabalho na ambulância do SAMU. Eu creio assim que visivelmente aos médicos, visivelmente a todos que têm ouvido esse testemunho, têm visto a mão de Deus sobre o fato que aconteceu na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Provavelmente aquelas máquinas começaram a disparar. O médico, a primeira reação dele foi abrir a minha barriga, 35 centímetros, e quando ele me abre, eu jorro sangue no teto, eu jorro sangue em todos os equipamentos. Os meus pais, eles foram comigo nessa viagem. E meu pai me contando que de repente veio um enfermeiro misturando árabe e inglês, falando que alguma coisa tinha acontecido. Meu pai, de repente, começa a ficar nervoso, dá um jeito de entrar na sala cirúrgica e quando ele entra lá, eles se deparam com os médicos desesperados. Meu pai fala que tinha um enfermeiro chorando e outros enfermeiros puxando o meu sangue de rodo naquela sala. Porque tudo que estava acontecendo ali era muito sério. Meu pai foi acalmado, tiraram ele dali e aqueles médicos lutando para tentar suturar aquela artéria e de repente eu venho a óbito. Eu fico 7 minutos morto. As minhas chances eram de 90% de chance de óbito e 100% de sequela de, no mínimo, sair numa cadeira de rodas. Quando a pessoa perde o sangue e para de respirar, na área da saúde nós nos preocupamos com um efeito chamado hipóxia. O que é isso? A pessoa parou de respirar, o sangue não é rico em oxigênio, por 5 minutos ele faz uma lesão cerebral. Pelos estudos e estatísticas, você era para ter uma lesão a nível de você não poder andar, se comunicar direito, mas algo surpreendente aconteceu naquela sala. Certamente Deus, através das mãos dele, operou um grande milagre e principalmente você ficou sem sequelas nenhuma. Veja, nosso corpo ele produz 4 litros de sangue durante o dia, né? Este sangue seu provavelmente saiu aí quando você foi aberto, esse sangue sendo puxado com rodo ali pela equipe, né? Como repor isso? O que repor é só Deus, é só um milagre. Exatamente. E aqueles médicos continuavam trabalhando, de repente meu coração volta a bater depois de 7 minutos. Então eles terminam a suturação da artéria e me mandam para a UTI. Lá na UTI eu fiquei 3 dias aberto, porque por conta da pressão da artéria ela poderia estourar a qualquer momento. Eu fiquei 3 dias em coma induzido. Depois dos 3 dias, chegou a hora de ver qual tinha sido o tamanho da sequela que eles já deveriam esperar, né? No final, as minhas chances eram 100% de sequela. De repente, aquele médico começa a me acordar, eu começo a ver as coisas embaçadas. Ele pede para mim, aperta minha mão, levanta sua perna. E aquele médico, ele começa a ficar sem entender o que tinha acontecido, né? Os tradutores estavam ali com os meus pais. Minha mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque minha mãe entendia porque aquele médico estava assustado. De repente o tradutor só olha e fala para minha mãe, não tem nenhuma sequela. Quando eu acordei, eu poderia pensar diversas coisas. Porque eu tinha perdido 10 quilos, eu estava muito magro, eu tinha perdido o trabalho por conta de tudo isso.
E a primeira coisa que eu lembrei foi algo que eu falei aqui no começo do vídeo. 2 meses antes de eu fazer essa viagem. Detalhe, eu fiquei sabendo da viagem apenas 2 semanas antes, porque foi uma viagem a trabalho, em cima da hora. 2 meses antes, eu fui na igreja do pastor Eduardo. E lá, no começo do culto, eles fazem um louvor e ele começa a orar por algumas pessoas. Meu pai sabia que ele era profeta e deixou gravando porque ele não estava com a memória muito boa. Olha só a gravação que saiu. A promessa, e ao cuidado de Deus, por estes dias, vocês farão uma viagem, entenderão que o Senhor é a surpresa, que através da tua mão, homem, vai haver um concerto. Eu vejo alguém abraçando, eu vejo alguém se quebrantando. Não te assuste se tu entrar no hospital, entenda que é o cuidado de Deus. Me lembro bem desse dia, um dia onde nós estávamos buscando o Senhor em oração. Eu lembro que eu fui ministrar, e Deus falou acerca da viagem, de um livramento dentro do hospital e de uma restauração, um grande testemunho na sua vida. E hoje eu estou aqui tendo o prazer de te rever. Toda vez que eu te revejo eu tenho arrepio, eu quero chorar, porque é um milagre de Jesus. E eu deixo essa palavra para você. Você que está passando por uma situação difícil, por uma situação de enfermidade insolúvel, problema que te acerca. Lá em João 11, 25, 26, aonde Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é vida, e Ele é sua vida, sua restauração. Ele pode fazer um grande milagre por você. Eu creio que Deus permite que essas coisas aconteçam, porque olhando para algo natural, é impossível a gente achar uma saída, mas aí vem Deus e faz um milagre. Se você foi impactado por esse testemunho, envie para mais algumas pessoas. Vamos compartilhar o Evangelho, vamos compartilhar os milagres que Deus ainda faz. E se quiser acompanhar a gente, é só seguir os nossos perfis. Deus abençoe essa vida. Deus abençoe a todos.